bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e o nosso projeto de hoje, como vocês viram na abertura do programa, é uma estante com um tampo agregado, onde esse tampo desce e se transforma numa bancada de trabalho ou de estudo. O padrão utilizado nesse projeto é um padrão da Duratex, é um MDF BP, que é o padrão Albero da linha Trama. E se vocês repararem, parece que são diversos tocos de madeira que foram depois colados e depois fatiados. É um padrão muito bonito. Tem até um pouco de rusticidade, mas ao mesmo tempo não é rústico. Ele parece, mas não é. Realmente é um padrão bastante interessante. Eu quero iniciar esse programa trocando uma ideia com vocês em relação ao raciocínio que eu cheguei em função da montagem da peça. Eu acho isso bastante importante porque faz parte do projeto da peça, faz parte da sua idealização e principalmente da sua construção efetiva para que ele seja uma peça bem feita, resistente, firme e que não haja nenhum problema nesse sentido. Então, basicamente, eu tenho aqui uma requadração, que é a requadração da estante, e eu tenho essas prateleiras e essa peça na vertical. Aqui você está olhando a peça deitada. Se vocês repararem, eu tenho fundo nesse espaço, que é onde tem o apoio da bancada, e eu tenho fundo aqui. Então, o primeiro raciocínio é como eu vou pendurar essa peça na parede. E a ideia aqui é pendurá-la com um parafuso, simplesmente parafusando por aqui, por esta parte, e por esta parte mais estreita, que é onde tem o apoio da bancada. Para se fazer isso, eu tenho que ter um fundo condizente para segurar e estruturar peças e que aguente o seu peso. Então, o fundo, os dois fundos nesse espaço e naquele outro, é um fundo de 15 milímetros. De 15 milímetros, igual ao restante das peças. Então a ideia é consolidar as peças que se projetam da parede com esse fundo, porque aí ela vai ficar estruturada o suficiente para poder sustentar o peso da peça. Aí você vai falar, poxa, mas e aqui? Você não tem fundo? Não, vamos colocar fundo também. Mas aqui não precisa ser um fundo de 15 milímetros, como é nessas duas partes. Então aqui eu vou utilizar um fundo de 6 milímetros, do mesmo material, o mesmo acabamento, só que mais fino, justamente para diminuir o peso da peça. Então o que acontece? Eu tenho essas peças, a profundidade da estante, ela tem 18 centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu preciso prender esse fundo por trás de alguma forma. Se eu prender por trás, simplesmente prender por trás, eu vou projetar a estante toda para frente, não vai ficar bom. Então a ideia é fazer o quê? Pegar essas duas peças e diminuir a profundidade delas, diminuir a espessura do fundo. Então o fundo vai ser 6 milímetros, então eu vou refilar essas duas peças tirando 6 milímetros. Então aí a peça já se encaixa aqui nesse espaço. Daí eu tenho as duas pontas soltas. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um rebaixo com a tupia nessas duas peças laterais, exatamente nesse trecho onde eu vou usar um fundo de 6 milímetros. E daí sim eu tenho onde prender o fundo encaixado nas duas peças laterais, justamente nesse degrauzinho que eu vou fazer usando a tupia. Então, tá aí outro detalhe que eu já estou definindo como eu vou fazer. Então esse raciocínio é interessante trocar com vocês porque faz parte do sistema construtivo da peça. Outro detalhe que precisa ser pensado e resolvido antes de iniciar o projeto é como é que eu vou fixar todas essas peças e de que maneira e de que forma isso vai ficar em termos de acabamento. Eu estou optando por utilizar parafusos que fiquem com acabamento externo, como eu tenho aqui 3 opções diferentes. Então, como essas duas peças laterais elas vão de cima a embaixo na peça, eu vou considerar essas duas peças estruturais, ou seja, eu vou travar nas outras peças utilizando um parafuso com uma cabeça mesmo que fique exposta. Eu vou usar esse aqui, inclusive, que é um parafuso estrutural que tem uma cabeça maior e o aperto dele é com chave Allen.
Então, nas duas laterais eu vou ver essas cabeças de parafuso. Eu vou ter 2, 4, 6, 8 parafusos de cada lado. O restante das peças, eu estou optando por fazer os encaixes usando cavilha e cola. Ou seja, eu vou montar o miolo, encaixando e colando com cavilha. E por fim eu entro com essas duas partes. Inclusive esses dois fundos eu vou utilizar cavilha e cola. E a única fixação de parafuso que eu vou ter são essas duas tampas laterais que vão estruturar a peça como um todo. Então é importante quando você for idealizar um projeto, pensar como você vai criar as fixações, todos esses detalhes, como vai ficar o acabamento final, se você vai optar ou não por aparecer a cabeça do parafuso, são todos detalhes bastante importantes para o resultado final da sua peça, do seu projeto. Com relação às ferragens que eu vou utilizar nesse projeto, eu vou usar aqui uma dobradiça de piano, que é uma dobradiça a metro, que é o que vai fazer a tampa subir e descer. Ela tem um acabamento latonado, ela não é de latão, mas lembra um latão. Para segurar a tampa na hora de abrir, para que ela não despenque, eu vou utilizar 2 pistões a gás, desses utilizados em móveis, justamente para a tampa descer devagar e apoiar nos 2 braços que se abrem por baixo do tampo, para apoiar o tampão. E esses braços, lá no fundo da prateleira, que não vai aparecer, eu vou utilizar 2 dobradiças pequenas, que inclusive aqui eu achei uma fumê. Isso não vai aparecer porque está lá no fundo. Que é só para dar o movimento do braço de abrir e fechar, para você apoiar o seu tampão. Então, em termos de ferragens, é o que eu vou usar, e além do parafuso estrutural que eu já mencionei. Eu já me adiantei em algumas ações. Então essas 2 peças, eu refilei elas por trás, justamente para dar distância para entrar com fundo de 6 mm por trás. Só um aviso para vocês devem estar escutando alguns barulhos junto aqui com a minha fala. É a obra aqui da ampliação da oficina que está rolando. Então peço desculpas, mas vou deixar eles trabalharem porque senão não acaba. Então um barulhinho ou outro que atrapalhar, que vocês escutarem, é porque a coisa tá andando. Bem, voltando então, eu refilei as peças por trás para caber um fundo de 6 mm. E aqui nas 2 laterais, justamente onde eu vou entrar com o fundo de 6 mm, eu fiz um rebaixo usando a tupia de coluna presa na bancadinha, ou seja, de forma invertida, e criei esse rebaixo justamente também para entrar com o fundo nesta área, que está faltando o fundo, entrar com o fundo de 6 mm. Outra ação em que eu me adiantei foi justamente fazer a furação para as cavilhas dos 2 fundos que eu já tenho aqui de 15 mm, que é justamente esta peça aqui e esta peça. Vejam, eu tenho o fundo aqui. Essas 2 peças são assim, desta forma. Eu tenho o fundo, então eu já fiz a furação no fundo e nas 2 laterais. Vejam, eu tenho aqui no fundo e no fundo. Isso para adiantar a situação. Agora eu vou fazer a furação dessas 2 peças que estão faltando para terminar a parte de encaixes. E aí eu vou mostrar para vocês essa furação usando o gabarito para cavilhas. No nosso programa, onde eu apresentei esse gabarito para cavilhas, eu mostro diversas maneiras diferentes de utilizá-lo. De qualquer forma, eu vou mostrar aqui novamente algumas delas para que vocês, para que reforce o conhecimento. Eu tenho esta parte vai se encaixar desta forma nessa lateral. Então, eu tenho aqui a diferença que é para o fundo de 6 mm. Eu fiz uma marcação aqui onde eu quero as cavilhas. Então, agora eu vou pegar e vou transferir essa marcação para o gabarito. E aí é só ir mudando a posição do gabarito e fazendo as furações. Então está aqui. Eu centralizo este furo na marcação que eu fiz.
Então eu tenho os dois furos centralizados nas duas marcações. Agora eu encosto esse anteparo aqui, que é a frente da estante. Então eu vou me referir sempre à medida da frente da estante para trás. Porque nessas peças de dentro eu tenho a diminuição do fundo, então mudaria a medida. Então eu até já posso fazer essa furação. Já deixo ela pronta. Para transferir a furação para essa peça, eu mudo a posição do gabarito. Eu tenho um anteparo aqui, que é da parte da frente para trás. Então eu encosto aqui. E eu entro com outro anteparo, justamente para firmar a peça. Então aqui eu estou com o gabarito firme na posição que precisa ser feita a furação. Só que aqui mudou a posição da furação. Eu vou furar numa madeira, na espessura da madeira. Então eu tenho que colocar esse afastador aqui, esse anteparo, na broca, para que o furo não varie do outro lado. E está aqui a correspondência dos furos. Bem, explicando o que eu fiz até agora, eu montei a caixa de cima, justamente a caixa onde tem um fundo mais grosso para poder fixar a peça depois. Então a caixa está montada, o fundo e a parte de cima e a parte de baixo. Daí eu comecei a montar a parte de baixo, que é justamente o que está abaixo do tampo que vai cair, do tampo da bancada. Mas antes de fechar essa tampa aqui e fechar essa caixa, que é uma caixinha estreita, eu realizei aqui algumas ações para já adiantar o processo, porque senão ficaria difícil depois de realizar. Então eu criei os dois braços, juntando dois pedaços de MDF do mesmo material e fazendo uma espessura de 30 milímetros. E finalizei as bordas com a fita de bordo utilizada com o mesmo acabamento. Essas peças têm 60 centímetros de comprimento. Então essas peças vão aqui dentro dessa caixa, desta forma. Assim. Então quando você for deitar o tampo, você vai acionar essa peça saindo aqui para fora e puxar a outra também, abrindo para o outro lado. Então antes de fechar essa tampa, como eu disse, é interessante fazer a fixação desses dois braços, onde eu vou utilizar uma dobradiça, justamente para fazer esse movimento de abre e fecha. Então é o que eu vou mostrar para vocês agora, antes de fechar. Agora, com os dois braços presos, eu vou tampar a caixa de baixo. Mas antes de tampar, eu preciso fazer duas ações. Primeiro, eu tenho essa dobradiça, o tamanho dela é 50 milímetros. Mas eu tenho um excesso aqui que é a ponta do eixo dela,
que está saindo para fora do alinhamento. Então não vai me deixar encostar essa peça de madeira que vai encaixar aqui. Então eu vou marcar direito nessa peça para fazer um furinho para que ela possa encostar perfeitamente aqui. Isso está acontecendo dos dois lados. Isso é uma situação. A outra é... A ideia é que essas peças fiquem desta forma. Essa alinhada aqui na frente e essa logo atrás. Porque você primeiro puxa essa e depois você enfia a mão aqui e puxa essa. Então, para que essa aqui não vá muito para o fundo, eu vou colocar uma cavilha aqui, só como um anteparo, para que ela não afunde e fique fácil de acioná-la. Depois de feitas as furações das cavilhas, eu coloquei as cavilhas nas partes mais estreitas e colei as cavilhas, então elas estão firmes. Por que isso? A minha intenção é não passar cola agora, é simplesmente essa parte do meio simplesmente se encaixar e o que vai fazer o travamento de toda a peça são os 8 parafusos que eu vou colocar nas duas laterais. Então eu vou agora realmente montar a peça e finalizar a montagem entrando aqui com as duas laterais e aparafusando. As peças estão posicionadas com a frente voltada para baixo. Eu coloquei aqui uma prancha do mesmo material só para nivelar a bancada, porque ela estava com um pouco de desnível. E pela frente a peça é nivelada, então fica fácil de ajeitar a montagem. Para facilitar a fixação desses parafusos laterais, agora eu encaixei as peças, eu vi que está tudo certo no esquadro, então eu vou remover essa peça por enquanto. E para ter mais apoio para parafusar, eu vou colocar essa peça aqui em pé no chão, porque aí eu tenho condição de prender sem problema algum. Como eu mostrei inicialmente e falei das fixações, dos parafusos que eu ia usar, eu estou optando por esse parafuso que tem a cabeça maior, que inclusive é um parafuso para móveis estrutural. Então eu vou, para usar esse parafuso, ele tem uma largura bem grande. Então eu vou usar uma broca assim, quase pegando todo o diâmetro dele. Vai ficar só o espaço para entrar realmente a rosca na madeira. É preciso fazer um furo guia grande assim, porque senão o MDF ele vai estourar, ele vai abrir. Eu já testei, inclusive esse teste aqui, esses parafusos foram colocados justamente para fazer o teste. E ele entra tranquilamente. E o aperto dele é dado com uma chave Allen, que é esta aqui. Então, eu realmente tenho que fazer um furo guia bem largo. Como esses parafusos vão ficar aparentes nas duas laterais, então eu fiz uma marcação aqui simétrica, justamente para ficar bonito. Então eu marquei na direção dos montantes, onde eu vou fazer a furação, e usei aqui a largura do esquadro como uma referência. Então ele está afastado da borda, essa largura aqui. E eu fiz essa marcação um pouco mais para dentro, justamente para não ter perigo do MDF de baixo abrir e estourar, para não ficar muito na borda, muito na ponta dele. Uma dica, se vocês quiserem reforçar um pouco mais essa fixação, é jogar um pouco de adesivo instantâneo nesse buraco aqui, nesse furo. Aí realmente o parafuso vai travar mesmo. A caixa maior está presa, agora eu vou entrar com a caixa menor. E vou usar o jig 90 graus, justamente para, como ela é solta, ela não está travada com cavilha nas pontas, então eu vou usar o jig para segurar a hora que eu for fazer a furação.
Bem, já me adiantei aqui numa etapa que foi a colocação do fundo, no fundo da parte onde não tinha fundo, que é justamente o fundo de 6 milímetros. Então eu encaixei o fundo por trás, naquele rebaixo que eu criei com a tupia, e coloquei alguns parafusos para ele ficar travado. Então ele ficou dessa forma. Então agora o móvel está uniforme. O próximo passo é instalar a tampa do móvel. A tampa que vai virar tampa. Então é isso que eu vou fazer agora. E o projeto está pronto, finalizado. Porém, eu tive que abortar a última ação que eu ia fazer na peça, que era a colocação dos pistões a gás. Eles não se ajustaram a essa situação com a tampa desse tamanho, com seu peso. Então, eu optei por colocar fechos magnéticos para que a tampa fique fechada quando estiver em pé. E quando você for abrir a tampa para usar como uma bancada, você puxa os apoios da bancada e desce o tampo sustentando o seu peso. Logicamente, a peça estando fixada na parede. Então, dessa forma, os fechos magnéticos prendem a tampa para que ela fique fechada única e exclusivamente. Com relação à possibilidade de você adquirir o kit de materiais desse projeto, ele vai estar disponível na nossa página na Gasômetro Madeiras. Um detalhe que eu gostaria de salientar para vocês em relação aos kits de materiais que nós disponibilizamos para vocês é com relação às madeiras. As madeiras elas não vão cortadas todas já exatas nos tamanhos do projeto. Você vai receber madeiras em tamanhos de 1,5 por 59,5, que é o tamanho disponível, que facilita o envio pelo correio, mas as madeiras não vão todas cortadas. Justamente a proposta da oficina de casa é que você realize os cortes, que você realize utilizando o plano de corte, que sempre acompanha, e termine o projeto. E não simplesmente ter as madeiras cortadas e montar o projeto. Então a ideia realmente é botar a mão na massa e realizar praticamente desde o início, utilizando o padrão de madeira que nós enviamos. Se você curtiu o nosso programa de hoje, dê aquele joinha para nós lá no nosso canal do YouTube e eu espero vocês no próximo programa, com um novo desafio, um novo projeto e novas dicas. Um grande abraço!